Camila Ferreira ajeitava o véu com mãos trêmulas diante do grande espelho oval na sacristia da Igreja São Francisco, em Campos do Jordão. Lá fora, os sinos anunciavam que o momento que ela havia imaginado desde a adolescência estava prestes a acontecer. Ao lado, o buquê de rosas brancas repousava sobre uma cadeira estofada, exalando um perfume suave que contrastava com a tempestade que começava a se formar dentro dela e que, naquele instante, ela ainda não sabia que existia. Enquanto conferia o caimento do vestido rendado, ouviu uma gargalhada familiar ecoar pelo corredor. O som lhe provocou um sorriso automático. O riso era de Roberto Silva, seu noivo há poucos minutos de se tornar marido. Mas o que veio a seguir apagou qualquer traço de alegria. A porta da sacristia estava encostada, e ao se aproximar, ela captou com clareza as palavras de outra voz masculina, a de Marcelo, padrinho e amigo próximo de Roberto. "Cara, você tem certeza que vai dar certo?" "Claro que vai", respondeu Roberto, com um tom frio que Camila jamais tinha escutado antes. "A Camila é completamente apaixonada. Depois do casamento, vou ganhar a confiança total dela e do pai dela. Logo consigo uma procuração para movimentar os negócios da família." A mão de Camila apertou o tecido do vestido com força. A cada frase sentia como se uma lâmina se enterrasse mais fundo no peito. E se ela desconfiar? Questionou uma terceira voz. Provavelmente Tiago, o outro padrinho. Roberto riu, uma risada seca, desprovida de qualquer afeto. "Ela é ingênua demais. Acha que eu sou o príncipe encantado. Quando tiver a procuração, vendo umas propriedades do velho Eduardo sem ele nem perceber, ele vive ocupado demais para conferir documento por documento." As risadas se repetiram, mas para Camila soaram como facadas sucessivas. A respiração acelerou. 3 anos de namoro, de planos, de confidências, e tudo não passava de uma encenação. "Mas você vai continuar casado?" insistiu Marcelo. "Por um tempo, até ter tudo o que preciso. Depois, acidentes acontecem." O mundo de Camila pareceu girar. Tapou a boca para não deixar escapar o grito que queria sair. Tiago retrucou, desconfortável. "Isso é pesado demais, Roberto. Fica tranquilo. Não vou fazer nada tão drástico. Um divórcio bem construído já resolve. Ela vai sofrer, mas supera. Mulher sempre supera." O buquê quase caiu de suas mãos. As palavras acidentes e divórcio martelavam na sua mente. Mas o golpe final veio quando ouviu Marcelo mencionar. "E as dívidas?" "Ah, essas eu resolvo fácil com o dinheiro dela. Devo 200 mil para o pessoal do cassino. Eles estão começando a apertar. Cassino, dívidas, mentiras." Tudo o que Roberto havia dito sobre reuniões de trabalho à noite ganhava agora uma nova e sombria interpretação. "E seus sogros?" perguntou Tiago. "A mãe dela é tranquila de enganar. O pai é mais esperto, mas está tão feliz de me ver casando com a filha que não percebe nada." Camila recuou, encostando-se na parede fria, tentando se recompor. O som da marcha nupcial começou a ecoar na nave principal. Uma mensagem vibrou em seu celular. Era Lara, sua irmã mais nova. "Cami, todo mundo te espera." Ela respirou fundo, limpou as lágrimas e se olhou no espelho. O reflexo mostrava uma noiva impecável, mas por dentro algo havia se quebrado irreparavelmente. Se Roberto queria uma noiva ingênua, era exatamente isso que ela lhe daria, até o momento certo. Saiu da sacristia e iniciou a caminhada pelo corredor central. Cada passo era medido, cada sorriso ensaiado. Os convidados se viravam, encantados, alheios ao drama invisível. No altar, Roberto exibia aquele mesmo sorriso sedutor que um dia fez o coração dela acelerar, mas agora ela sabia que era apenas parte de um papel. Eduardo, o pai, esperava para conduzi-la. Homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho nos 3 postos de gasolina e nas lanchonetes da família, ele a olhou com orgulho. "Minha princesa, você está maravilhosa." "Obrigada, pai." Enquanto caminhavam juntos, Camila observava. Os familiares dela sorriam e acenavam. Do lado de Roberto, havia menos pessoas, incluindo Dona Conceição, a mãe dele, que a cumprimentava com frieza disfarçada. Marcelo e Tiago evitavam seu olhar. Chegando ao altar, Eduardo entregou a mão da filha ao genro. "Cuida bem dela." "Sempre, senhor Eduardo", disse Roberto encenando emoção.
O padre iniciou a cerimônia falando sobre amor, respeito e sinceridade, palavras que agora soavam como ironia cruel. Roberto, você aceita Camila como sua legítima esposa? Aceito, respondeu, olhando-a nos olhos. Camila, você aceita Roberto? Ela hesitou por um instante, suficiente para sentir o leve aperto da mão dele. Não de carinho, mas de controle. Aceito, disse enfim. Na parte dos votos, Roberto recitou palavras doces e falsas. Quando chegou a vez dela, Camila modulou a voz para soar emocionada. Roberto, eu conheço seus sonhos, seus medos, e prometo estar ao seu lado em todos os desafios. Os padrinhos se entreolharam desconfortáveis. Roberto manteve o sorriso, mas sua mão estava úmida de suor. Trocaram as alianças. O beijo veio acompanhado de aplausos. Ao saírem, pétalas foram lançadas no ar. Para todos, era uma cena de conto de fadas. Para ela, um ato de teatro cujo próximo capítulo estava sendo cuidadosamente escrito. Do lado de fora, seguiram para as fotos. A fotógrafa comentou: "Vocês têm uma sintonia linda." Camila sorriu, virando-se para Roberto. "Não é amor?" "Demais," ele respondeu, beijando-lhe a testa. No entanto, ela percebia cada detalhe. Olhares trocados entre os padrinhos, a mãe dele cochichando algo para uma tia, a tensão que ele tentava disfarçar. Lara, atenta como sempre, aproximou-se. "Você está bem? Parece contida." "É só nervosismo," mentiu Camila, abraçando-a. Seguiram para o salão de festas do Hotel Vila Imperial. O lugar estava impecável. Rosas brancas, toalhas de linho, luzes douradas. Camila recebeu felicitações, abraços e elogios, enquanto Roberto se dedicava a impressionar os convidados com ideias sobre os negócios da família. "Ele é especial," disse Dona Rosa, amiga da mãe de Camila. "Sim, muito especial," respondeu com um sorriso que só ela sabia o que significava. Durante o jantar, Eduardo fez um discurso emocionado, elogiando tanto a filha quanto o novo genro. Roberto retribuiu com palavras ensaiadas. Quando a pista de dança foi aberta, dançaram ao som de Thinking Out Loud. Roberto sussurrou: "Está tensa. É só o público." Enquanto rodopiava, Camila já pensava nos próximos passos. Ao trocar de par, dançou com Marcelo, que mal sustentava o olhar. "Difícil guardar um segredo, não é?" disse ela. Ele vacilou, quase tropeçando. "Camila, eu..." "Não precisa dizer nada. Sei que você tentou alertá-lo." Marcelo engoliu seco. "Cuidado com ele." Mais tarde conversou com Lara em tom baixo. "Preciso que descubra tudo sobre as finanças do Roberto." Lara franziu o senho. "Está me assustando. Confie em mim." A noite seguiu entre sorrisos e cumprimentos, mas por dentro, Camila já traçava o início de um plano. Um plano que exigiria paciência, estratégia e sangue frio, qualidades que, até aquele dia, ela nem sabia que possuía. Após o jantar, a música animada tomou conta do salão. Camila se misturou aos convidados, sempre com o sorriso impecável e as respostas prontas para perguntas sobre a lua de mel ou os planos de filhos. No entanto, cada passo que dava, cada gesto que fazia, tinha um objetivo calculado: observar, ouvir, absorver qualquer informação útil. De longe, via Roberto cercado por alguns tios e pelo próprio Eduardo, falando sobre como poderia modernizar as lanchonetes e aumentar o lucro dos postos. Ele gesticulava como se já fizesse parte da direção da empresa. Aquela pressa denunciava mais do que ele imaginava. Lara, discreta, voltou a se aproximar. "Já dei um jeito de falar com um amigo da faculdade. Ele pode puxar informações financeiras para mim." "Ótimo," disse Camila, sem perder o sorriso para a tia-avó que passava por elas. "E não comente nada com ninguém." Quando o DJ anunciou a tradicional dança da noiva com o pai, Camila se dirigiu até Eduardo. Dançaram lentamente, e ele, emocionado, comentou: "Você fez a escolha certa. Roberto é um bom rapaz." "Pai, você pretende envolvê-lo logo nos negócios?" perguntou, testando o terreno. "Ele parece interessado, e isso é bom, mas ainda é cedo para dar responsabilidades grandes." Camila concordou, mas por dentro pensava que o cedo de seu pai poderia ser tarde demais para evitar um prejuízo caso ela não agisse. Mais tarde, enquanto circulava, encontrou-se frente a frente com Tiago, que parecia inquieto.
Precisamos conversar, ele disse, puxando-a para um canto mais silencioso. Eu sei que você ouviu a conversa mais cedo. Ela ergueu uma sobrancelha, mantendo a compostura. E daí? Eu tentei convencê-lo a não fazer isso, mas ele não me escuta. Está desesperado por causa das dívidas. Que dívidas? Fingiu curiosidade. Não posso entrar em detalhes, mas não são pequenas. As pessoas para quem ele deve não são exatamente compreensivas. Camila sustentou o olhar dele. Então você entende por que eu preciso agir com cuidado. Tiago assentiu. Só não destrua tudo aqui, na frente de todos. Fique tranquilo. Eu sei exatamente como vou fazer. Enquanto ele se afastava, Camila avistou Dona Conceição no bar, conversando com duas senhoras e, de vez em quando, lançando-lhe olhares carregados de julgamento. Decidiu que não valia a pena confronto naquela noite. A festa seguiu até pouco depois da meia-noite. No momento de ir para a suíte do hotel, Camila jogou o buquê, posou para mais fotos e agradeceu aos convidados. Eduardo e Marlene se despediram emocionados, acreditando que a filha estava prestes a iniciar a vida que sempre sonhou. No elevador, Roberto se esticou aliviado. Finalmente só nós dois. Ela apenas sorriu. Ao entrar na suíte, ele foi direto para o banheiro. Camila aproveitou para enviar uma mensagem rápida a Lara. Amanhã, o quanto antes, quero tudo sobre as dívidas dele. Quando ele saiu, tentou se aproximar, mas ela alegou estar exausta. Ele aceitou a contragosto, mas ela percebeu a frustração mal disfarçada. Na manhã seguinte, tomaram café no restaurante do hotel. Entre um gole e outro de café, Roberto disse: seu pai comentou sobre me levar para conhecer a matriz da empresa já na próxima semana. Isso pode ser uma grande chance para mim. Para nós, corrigiu ela com doçura. Claro, para nós. O celular de Camila vibrou. Era uma mensagem de Lara. Preciso falar com você sozinha. É urgente. Ela se levantou, dizendo a Roberto que ia ao banheiro e ligou para a irmã. O que você descobriu? Roberto tem o nome sujo há mais de um ano. Várias dívidas, protestos, e já tentou se aproximar de outras famílias ricas. No ano passado, chegou a ficar noivo de outra mulher, mas o pai dela cancelou tudo. Camila fechou os olhos por um instante. Então, não sou a primeira. Não. E talvez não fosse a última. Ao voltar para a mesa, manteve a calma. O dia seguiu com um passeio rápido antes de retornarem ao apartamento. Assim que Roberto saiu à tarde para resolver coisas, Lara chegou com uma pasta cheia de documentos impressos. Tem mais. Ele deve muito mais do que imaginávamos. E parte disso é para gente perigosa. Camila folheou as páginas, absorvendo cada informação. Isso muda tudo. Muda? Lara estranhou. Sim, agora sei que ele está desesperado o suficiente para cometer erros. E é nesses erros que vamos pegá-lo. No dia seguinte, Roberto voltou animado da empresa. Seu pai me mostrou algumas coisas. Nada muito grande ainda, mas acho que estou ganhando a confiança dele. Camila o observou e com um tom doce disse: talvez, se você tivesse uma procuração, pudesse ajudar mais rápido. Os olhos dele brilharam. Você acha que ele aceitaria? Posso conversar com ele. Ao falar com Eduardo, ela propôs que desse ao genro uma procuração limitada, alegando que assim poderia ajudá-lo em tarefas menores. Eduardo hesitou, mas disse que conversaria com o advogado. Naquela noite, Roberto mal disfarçava a excitação. Camila também não escondia o sorriso, mas por motivos completamente diferentes. 2 dias depois, Eduardo confirmou. Vou fazer a procuração, mas limitada. Quero ver até onde ele vai com isso. Quando Roberto assinou o documento, parecia ter conquistado o mundo. Passou as horas seguintes no computador, mexendo em planilhas e revisando contratos. Camila, fingindo dormir, levantou-se de madrugada, tirou fotos das telas e salvou tudo. No dia seguinte, ela enviou as imagens para Lara com a mensagem: primeiras provas. Naquela tarde, Roberto a procurou com ar preocupado. Camila, preciso te pedir algo. Claro, algumas dívidas antigas apareceram. Nada demais, mas seria bom quitar logo. Quanto? Uns 50 mil. Camila respirou fundo, como se calculasse. Posso falar com meu pai, mas só se você fizer a transferência da conta da empresa, para facilitar o controle. Roberto hesitou, mas concordou. O anzol estava lançado. Quando Eduardo foi informado, entendeu o plano. Vamos monitorar cada passo. Assim que ele transferir,
Teremos prova suficiente para processá-lo. Camila sabia que estava chegando ao momento decisivo. Bastava que ele mordesse a isca. Nos dias seguintes, Roberto se mostrava cada vez mais ansioso, ligando várias vezes do trabalho para saber se o dinheiro já estava disponível. Camila fingia paciência, dizendo que o pai estava cuidando. Então, numa quinta-feira, ele chegou em casa mais cedo, suando e com as mãos trêmulas. Precisamos resolver isso amanhã. Vai ser resolvido, ela disse, olhando-o nos olhos. Confie em mim. Na manhã seguinte, Camila avisou Eduardo. Hoje ele vai fazer a transferência. O pai confirmou que estaria pronto para acionar a polícia no instante em que o dinheiro saísse da conta. Às 4 da tarde, o telefone de Camila vibrou. Eduardo, do outro lado, disse. Ele fez. 100 mil da conta da empresa para a conta pessoal. Ela fechou os olhos, sentindo uma onda de alívio. Agora é com você, pai. Pouco tempo depois, a notícia veio. Roberto havia sido preso em flagrante, na própria empresa, diante de policiais e funcionários. Quando Camila chegou em casa naquela noite, encontrou Marcelo e Tiago à porta. Queremos testemunhar contra ele, disse Marcelo. É o mínimo que podemos fazer depois de termos ficado calados, completou Tiago. Ela assentiu, convidando-os a entrar. Gravou cada palavra de suas confissões. Agora não havia mais volta. 3 dias após a prisão de Roberto, Camila recebeu uma ligação inesperada. Era Severino, um dos nomes que Lara havia identificado como credor perigoso. Sua voz era calma, mas carregada de algo que deixava claro que não estava ligando por cortesia. Então foi você quem armou para o rapaz cair? Perguntou, sem rodeios. Eu apenas expus a verdade, respondeu Camila, firme. Ele riu. Verdade ou não, você tirou minha fonte de pagamento. E ainda assim resolveu me ligar. O que quer? Saber se vai quitar o que ele me deve. Camila respirou fundo. Não, o que ele te deve é problema dele. Houve um silêncio, seguido de uma risada mais curta. Você é mais esperta do que eu pensei. Fez todo mundo acreditar que estava apaixonada, enquanto puxava o tapete dele. Só me defendi. Isso eu respeito. E já que o show que você armou foi melhor do que qualquer cobrança que eu pudesse fazer, vou considerar a dívida encerrada. Generosidade sua. Não é generosidade, é respeito. Você fez o que pouca gente teria coragem de fazer. Quando desligou, Camila sentiu um peso sair de seus ombros. Não teria que lidar com o submundo das dívidas dele. Pelo menos não naquele momento. Com as provas, testemunhos de Marcelo e Tiago e os registros da transferência ilegal, o processo contra Roberto avançou rapidamente. O advogado da família Ferreira deixou claro que as acusações eram graves e dificilmente resultariam em uma pena branda. Um mês depois, Camila decidiu visitá-lo na cadeia. Queria olhar nos olhos dele sem máscaras, sem o jogo de encenação que ambos haviam sustentado por meses. Roberto apareceu com um uniforme laranja, magro, o rosto mais envelhecido. Por que veio? Perguntou, sentando-se do outro lado do vidro. Para ouvir você dizer a verdade pela primeira vez. Ele abaixou a cabeça. Eu errei. Não errou, Roberto. Você planejou. Durante 2 anos. Tentou aplicar o mesmo golpe em outras mulheres. A diferença é que comigo não funcionou. Eu poderia mudar. Camila manteve o olhar firme. Você teve sua chance. Escolheu a mentira. Você me amou de verdade? Eu amei a pessoa que você fingiu ser. Roberto suspirou, como quem aceita uma derrota. Ela se levantou, colocou o fone no gancho e saiu sem olhar para trás. A porta da sala de visitas se fechou com um som que parecia selar definitivamente aquela parte de sua vida. Meses se passaram. Roberto foi condenado a 4 anos de prisão por estelionato e uso indevido de procuração. Marcelo e Tiago testemunharam, assim como a ex-noiva de Bragança Paulista, que confirmara a tentativa de golpe anterior. Camila pediu o divórcio e voltou a assinar como Camila Ferreira. A primeira atitude foi redecorar completamente o apartamento. Não queria nenhum traço físico daquele casamento. As cortinas, os quadros, até os talheres foram substituídos. Era como se limpasse não apenas a casa, mas a própria alma. Lara, agora formada em direito, foi contratada por um escritório respeitado, o mesmo que havia ajudado nas investigações. Eduardo, mais cauteloso, também estava mais próximo da filha.
orgulhoso da coragem com que ela havia lidado com a situação. Certo dia, um ano depois, Camila estava no mesmo shopping onde conhecera Roberto. Estava sozinha, tomando café na praça de alimentação, quando um homem bem vestido esbarrou nela, derrubando a bebida. "Desculpe, posso comprar outro para você?" disse ele, sorrindo com simpatia ensaiada. Camila o analisou. O sorriso era polido demais, a roupa cara, mas com pequenos sinais de desgaste, o olhar inquieto, percorrendo o ambiente como quem calcula oportunidades. "Não precisa", respondeu ela se levantando. "Insisto, é o mínimo. Eu disse que não precisa." Virou-se e foi embora, deixando-o confuso. Havia aprendido a reconhecer sinais que antes ignorava. 3 anos depois conheceu Pedro, veterinário que cuidava dos animais de alguns funcionários da empresa da família. Diferente de Roberto, Pedro não tinha pressa, não fazia promessas grandiosas. Conquistou Camila com gestos simples, conversas honestas e uma paciência que parecia rara no mundo. Casaram-se em uma cerimônia íntima, com poucos convidados e longe de ostentações. Camila usou um vestido simples e leve, comprado sem alarde. As alianças foram pagas com o dinheiro que Pedro havia economizado, trabalhando fins de semana. Na festa, Eduardo fez um discurso emocionado, mas desta vez suas palavras vinham carregadas de segurança. "Agora eu sei que minha filha está ao lado de um homem que vale mais pelo que é do que pelo que tem." Pedro segurou as mãos de Camila e prometeu: "Sempre serei honesto, mesmo que a verdade doa. E eu prometo não fechar os olhos para sinais de que algo está errado", respondeu ela sorrindo. Roberto, após cumprir metade da pena, foi solto por bom comportamento. Tentou entrar em contato, mas Camila já havia mudado de número, de endereço e de círculo social. Soube, por terceiros, que ele havia deixado a cidade. Ela não nutria ódio, apenas indiferença. A vida dele já não dizia respeito à dela. Certa tarde, sentada na varanda do novo apartamento, Camila refletia sobre o que havia vivido. Lembrou-se da menina que entrou na igreja São Francisco acreditando em um conto de fadas e da mulher que saiu de lá decidida a escrever a própria história. Seus pensamentos foram interrompidos por uma mensagem de Lara. "Você viu a notícia? Aquele investidor que enganou meio mundo foi preso." Camila respondeu com um simples: "Algumas lições demoram para ser aprendidas." O episódio com Roberto havia deixado cicatrizes, mas também fortaleceu sua capacidade de observar, questionar e agir com estratégia. Aprendera que confiança não se dá de graça, é construída e, mais importante, mantida. E assim, ao lado de Pedro e cercada por pessoas que realmente se importavam com ela, Camila seguiu em frente, não apenas livre do passado, mas plenamente consciente de que sua maior vitória não foi colocar Roberto atrás das grades, e sim garantir que nunca mais seria enganada.